Vamos todos de pé abrir a Bíblia no livro de Levítico, no capítulo 26. Levítico, capítulo 26. Vamos ler os versículos 3 e 4 e depois do 11 ao 13 do mesmo capítulo, capítulo 26 do livro de Levítico. Levítico 26, versículo 3 e 4, depois 11, 12 e 13. Diz a palavra de Deus: se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Versículo 11: porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e sereis o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. Amém. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pelo teu cuidado conosco, pela oportunidade de estarmos juntos na igreja, por mais um dia que o Senhor nos dá, mais um dia que o Senhor renova sobre nós a tua misericórdia. E é por isso que estamos de pé na tua casa, Deus, e agora querendo dar ouvidos à tua voz, à tua palavra. Queremos, ó Deus, nos livrar nesse momento de toda distração, de tudo aquilo que venha impedir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Vem quebrar as barreiras esta manhã, Pai, para que a tua palavra chegue a cada um de nós, porque é dela que nós precisamos. Ela é o verdadeiro alimento para a nossa vida, Senhor. E é por isso que te pedimos, Pai, nos dá deste alimento essa manhã. Alimenta a nossa vida, Senhor, pela tua palavra, e que a nossa vida seja transformada por ela. E eu te peço, usa a minha, Pai. Usa a minha vida, que eu seja um instrumento nas tuas mãos. Preciso da unção, do poder do Espírito Santo para ministrar a tua palavra, sem o qual nada posso falar, Senhor. Por isso eu peço, usa-me para que o teu povo seja abençoado, e a todos nós abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amados. Esse texto no livro de Levítico é uma chamada ao povo de Deus para a obediência aos princípios do Senhor. E aí eu queria saber, há alguém aqui do povo de Deus essa manhã? Você faz parte do povo de Deus, você foi chamado por Deus, então essa palavra também é para você, essa palavra é para nós. Esse chamado à obediência é um chamado que Deus faz a todos quantos fazem parte daqueles que Ele chama de povo seu. Nós hoje também somos povo de Deus, e Deus está nos chamando à obediência. O versículo 3 nada mais diz do que: se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprires. Veja, andar, guardar e cumprir são as palavras que o Senhor nos dá aqui. Então Ele está ensinando ao seu povo e requerendo do seu povo a obediência àquilo que Ele manda, os seus mandamentos, guardar os estatutos e cumprir todas as coisas que o Senhor tem dito ao seu povo, e Deus tem falado ao seu povo. Concorda comigo? Mas o Senhor requer obediência àquilo que Ele tem falado a cada um de nós. Mas Deus é tão bom, queridos, que Ele até nos dá recompensas por nossa obediência. Prêmios que Ele nos dá. Bênçãos que Ele coloca sobre nós. Mas não podemos ter com Ele uma relação de toma lá da cá. Não é essa a ideia de Deus. Deus está mostrando a sua misericórdia, mostrando como é abençoador, galardoador daqueles que o buscam.
Então, há, de fato, o que a Bíblia nos diz, uma recompensa em ser fiel. Há um prêmio, há uma bênção que acompanha a obediência, amados. Então, a melhor coisa para a nossa vida é sermos obedientes. Quando você olha para os seus filhos, aqueles que têm filhos, o que você imagina e requer deles? Obediência também. E você imagina que a obediência é a melhor coisa para eles. É ou não é, irmãos? E de fato é a melhor coisa para eles. Eles é que muitas vezes não sabem disso, né? Como nós também, que um dia fomos filhos, né? E também esquecemos que melhor é obedecer. Certamente o melhor de Deus para nós está vinculado à nossa obediência aos princípios que Ele está nos apresentando. E nesse texto, no versículo 4 e nos outros que a gente leu, ele diz a bênção que é obedecer. Ele diz, se vocês guardarem os estatutos, os mandamentos e os cumprirdes, versículo 4, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, a árvore do campo o seu fruto. E aí do verso 11 em diante, ele continua dizendo a bênção que é obedecer. Diz, eu vou pôr meu tabernáculo no meio de vocês, a minha mão não vai aborrecer vocês, andarei entre vocês, serei o povo de vocês, vocês serão serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Eu tirei vocês do Egito e eu fiz isso para que vocês não fossem escravos. Eu quebrei o peso que andava sobre a sua vida. Eu quebrei o jugo que estava sobre você e eu fiz isso para que você hoje ande ereto, ande de pé, é que está dizendo aqui o Senhor para nós. Deus, tudo isso fez para que você hoje não ande mais curvado, não ande mais aprisionado, mas ande na liberdade que o Senhor te deu. E se você obedecer, ele aqui enumera várias vantagens, várias coisas que serão feitas a você, recompensas pela nossa obediência. Mas para Deus, queridos, obediência é fundamental. Não se deixe enganar. Nós dizemos, Deus é bom, é verdade? Verdade. Deus é misericordioso, é verdade? Sim. Somos salvos pela graça, isso é verdade? Sim, é verdade. Mas Deus continua requerendo de nós obediência à sua palavra. Leia comigo um texto famoso em 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel, capítulo 15, verso número 22, diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deus está deixando aqui um princípio bem claro para nós, irmãos. Obedecer é melhor do que qualquer coisa que eu possa fazer para Deus, do que qualquer sacrifício que eu possa apresentar. Veja, Deus não tem prazer em sacrifícios se você não obedece à sua palavra. O prazer de Deus está na obediência de cada um de nós. E é isso que o Senhor está requerendo de nós. Então, amados, vamos pensar um pouquinho a respeito dessa verdade que nós acabamos de ver aqui na Bíblia. Hoje, muita gente está na igreja, de uma maneira geral. Há muitas igrejas lotadas, cheias de pessoas, não é? Que estão buscando alguma coisa. Algumas foram convidadas para estarem ali, porque alguém disse, olha, vai para a igreja, que a sua vida vai melhorar, porque você vai resolver os seus problemas. E muita gente hoje está em busca dessas bênçãos do Senhor, em busca das soluções para a sua vida. A princípio não há nada de tão mal até nessa ideia de querer melhorar ou resolver os seus problemas. O problema é buscar a Deus apenas por causa dessas coisas, irmãos. Esse é o grande problema. E hoje as pessoas estão aí à procura de bênçãos. Só que a maioria das pessoas que desejam as bênçãos de Deus imaginam, como também enganosamente as igrejas, algumas delas oferecem, não é? A tal da propaganda enganosa,
que a bênção é um caminho rápido, que a bênção é um toma lá da cá, que a bênção é resultado de algum sacrifício que você faça. É isso que é ensinado muitas vezes, e há muitas pessoas hoje à procura exatamente dessas coisas. Mas querem elas um milagre rápido. Nós estamos acostumados hoje com o mundo da tecnologia, em que tudo tem que acontecer em segundos. Em que a gente troca de celular porque o próximo é mais rápido. A gente troca de computador porque o mais atual é mais rápido. A gente quer uma internet mais rápida. A gente quer comer uma comida na hora. Por isso todo mundo vai no restaurante aquilo, né? Já está pronto lá para você pegar. Não é assim que acontece? Então a bênção todo mundo também quer na hora. E a igreja está aí, muitas delas que se dizem igreja, mas na verdade não são, prometendo essas coisas, né? Não faça isso porque acontecerá aquilo. Faça desse jeito porque desse jeito é o caminho da sua vitória. Venha não sei quantos dias, faça não sei quantas campanhas, que você vai conquistar a sua vitória. E esse é o maior desejo que as pessoas têm, uma bênção rápida. Eu disse aqui para você, e a palavra de Deus diz para nós, que Deus abençoa a quem obedece, irmãos. Obediência é fundamental. Veja o versículo que a gente leu ainda há pouco, diz que Deus não está interessado em sacrifícios. Antes Ele está interessado em que se obedeça a sua palavra. Então o caminho do sacrifício é um caminho completamente errado. Esse sacrifício que é oferecido em troca de bênçãos é completamente errado. Bastaria as pessoas olharem para a Bíblia. Mas as pessoas não olham para a Bíblia. Elas escutam, né, os falsos profetas. Por isso tantos são enganados. Mas eu costumo dizer que só existe falso profeta, porque também existe falso crente, que sustenta o falso profeta. Então um merece o outro. O falso crente é aquele que não quer nada com a palavra, aquele que não confere nas escrituras o que está sendo dito a ele. Então ele é enganado, mas ele merece ser enganado. Concorda comigo, amados? Mas essa é a realidade que nós temos vivido. Mas a palavra de Deus diz para nós que sim, há bênçãos. Só que a bênção de Deus é uma consequência de uma vida, não de um procedimento que eu faço por algum tempo para atingir um resultado. Essa é a grande diferença. Nas campanhas, nos sacrifícios, nas promessas, nas coisas que são aí apregoadas pelas igrejas, nós fazemos determinada coisa por um determinado período para alcançarmos um determinado objetivo. E aí depois que aquele objetivo é alcançado, eu posso viver do jeito que eu quiser. No ministério de Jesus foi assim. Você olhar para a Bíblia, você verá quantas pessoas Jesus curou, quantas pessoas Jesus libertou de demônios, quantas pessoas ele fez milagres maravilhosos na vida delas, irmãos. Mas quando ele estava ao lado de Barrabás, diante de Pilatos e do povo, o povo que muitos ali ele mesmo curou, gritaram, Barrabás, irmãos. Então, a bênção de Deus não é resultado de uma receita de bolo, de um procedimento, 7 passos para o sucesso. Já viram que esses livros são os que mais fazem sucesso aí no nosso meio? Porque as pessoas querem algo fácil, irmãos. As pessoas querem uma solução, elas querem um patuá evangélico. Algo que elas usem, que elas façam e que se transforme em alguma bênção, em alguma proteção. Entenda uma coisa, bênção é resultado da vida. Você, antes de conhecer Jesus, não tinha vida, você estava morto. Estava ou não estava? A Bíblia diz que estava. Se você disser que não estava, você está negando a Bíblia, né? Estava morto em seus delitos e pecados. Mas Ele te deu vida. Então a vida que você tem foi dada por Ele. E agora a bênção de Deus sobre a tua vida já está estabelecida. Porque você tem vida. E Ele disse, eu vim para que você tenha vida. E tenha em abundância. Viver a vida de Deus. Viver a vida que Deus deu a você. Esse é o resultado da bênção. É a consequência de uma vida na presença do Senhor. E uma vida na presença do Senhor é uma vida de obediência. Não é uma obediência interesseira. Nós estamos acostumados a isso, não estamos, irmãos? A uma obediência interesseira. Desde pequenininho,
Nós, inclusive, somos ensinados assim, ensinamos nossos filhos erroneamente assim. Nós dizemos, olha, obedece, porque senão, né? É uma obediência interesseira, né? Ele obedece porque ele tem medo. Ou então, você obedece que eu vou te dar não sei o que lá. Não é assim? É uma obediência interesseira. É uma obediência vinculada, condicionada às coisas que eu vou receber ou às maldições que eu não vou receber. Amados, são verdades as coisas que a Bíblia diz sobre isso. Só que eu quero dizer para você que elas são consequência de uma vida de obediência, não de um momento de obediência. Porque se eu pensar direitinho, obedecer é a minha obrigação. Mas Deus é tão bom que Ele ainda me abençoa quando eu faço aquilo que deveria fazer. Deus é tão bom que Ele ainda nos abençoa por fazer o que é um dever nosso realizar. Então, esse texto e tantos outros que a gente pode ler na palavra, nos mostra a bênção de obedecer. Mas, como eu disse, eu não quero que você obedeça esta semana. Eu não quero que você obedeça para que esse mês alguma coisa aconteça. Eu quero que a nossa vida seja uma vida de obediência. Esteja tudo bem ou esteja tudo mal. Mas uma coisa eu digo, e a palavra diz, eu quero compartilhar contigo. Há uma bênção em viver uma vida de obediência. O texto diz no versículo 4, então eu vos darei as vossas chuvas ao seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. Chuva no tempo certo, colheita, frutos, é o que o Senhor está dizendo. Você obedece, você vive os meus estatutos, você vive a minha palavra, e eu, por minha vez, eu faço sobre você, eu trago sobre você a minha bênção. E ele diz, a minha bênção é essa chuva no tempo certo, essa colheita, esses frutos que você espera colher. Por quê? Todos nós semeamos, não semeamos, irmãos? A gente está batalhando. Tem alguém que batalha aqui? Amanhã você vai batalhar? Vai ou não vai? Vai acordar cedo, vai sair de casa, vai para o seu trabalho, vai para o seu colégio. Você está batalhando, você está lutando, porque você espera um resultado. Você espera um produto daquilo que você está semeando. Agora, para que esse produto venha, não depende só do nosso esforço. Concorda? Não depende. O agricultor, ele se esforça muito para semear. Ou não? Tratar a terra, cavar os buracos, lançar as sementes, cuidar do crescimento, cuidar de tudo. Mas o sucesso dele depende só do seu esforço? Depende boa parte do seu esforço, porque se ele não fizer, ninguém vai fazer por ele, concorda? Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Mas se Deus não abençoar, meu irmão, se a chuva não vier no tempo certo, não adianta plantar. Quantas notícias a gente vê? Agricultores plantaram, fizeram um trabalho enorme, mas a chuva não veio. Ou então a chuva veio, mas veio no tempo errado. A chuva veio e veio demais, alagou tudo, levou tudo embora. Então a gente trabalha, a gente faz, a gente se esforça, mas o resultado não depende só do nosso esforço. O resultado depende da bênção de Deus sobre a nossa vida. E Ele está dizendo, se você viver essa vida de obediência, eu darei a você a chuva no tempo certo. Porque chuva é uma bênção, mas se não for no tempo certo, é uma maldição. Se não for na quantidade certa, é uma maldição. Entende isso? Mas Deus está dizendo, eu vou te dar no tempo certo. A chuva vai vir na hora que você precisa, vai vir no tempo que é necessário. E aí, por causa disso, o fruto vai aparecer. O fruto do teu trabalho vai se manifestar. E o que Deus deseja e trata como bênção é o fruto do trabalho, irmãos. Outra coisa importante a destacar, a gente imagina que bênção é aquilo que cai do céu, né? A gente imagina, não, bênção é a chuva de bênção, né? Deus fala, abrirei as janelas do céu e derramarei bênção sem medida. A gente fica esperando, né? Olhando para o céu, quando é que vai cair na minha cabeça aquela que eu estou esperando, aquela bênção, né? Não, amados, bênção é consequência do trabalho. Chuva no tempo certo, colheita de frutos, se dá porque antes houve semeadura.
houve esforço, houve suor envolvido. Então Deus abençoa o nosso trabalho, mas você tem que trabalhar. Agora lembre que por mais que você trabalhe, não depende só do teu trabalho. Você ainda depende da mão de Deus sobre a sua vida. Você ainda depende da bênção do Senhor. Porque todo o seu trabalho pode ruir de um dia para o outro, se Deus não estiver abençoando. Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela, diz a Bíblia. Então a gente precisa depender de Deus. E uma consequência de uma vida de obediência é a promessa de Deus de que abençoará o fruto do nosso trabalho. Você vai trabalhar e vai ver o fruto. Amados, trabalhar não é ruim, trabalhar é bom. Por mais que você sue, por mais que você se esforce, trabalhar é bom. Agora, o pior é você gastar toda a tua energia, suar a tua camisa e no final não ter nenhum fruto daquilo que você fez. Aí é que é ruim, concorda? Mas trabalhar e depois colher o resultado, mesmo que seja modesto, mas foi você que produziu. É o dinheiro que você honestamente ganhou. É o teu salário, mesmo que seja o salário mínimo. Mas é melhor do que roubar, irmão. Você ganhou o seu dinheiro. Mas Deus abençoou você para que você tivesse em mãos. O pior é trabalhar e, como diz a Bíblia, colocar num saquitel furado. Porque vai tudo embora e você nem sabe como foi embora. E você nunca consegue ver o fruto do teu trabalho. E vive sempre angustiado, vive sempre atribulado. Por isso a bênção de obedecer é saber que Deus está abençoando o fruto do teu trabalho. Obedeça, meu amado, porque é melhor. Mas melhor do que as coisas materiais, o que o texto também me diz são as vantagens espirituais de obedecer. Materialmente, Deus está dizendo, não, a chuva virá no tempo certo. Você vai produzir, você vai colher. O Senhor disse isso no versículo 4. Ele está garantindo isso. Mas muito melhor do que isso é o que acontece espiritualmente quando você obedece. Porque não adianta dar tudo certo na vida material se na vida espiritual der tudo errado, né, irmãos? Não adianta, a gente vê isso na vida de muita gente. Tem tudo que o dinheiro pode comprar, mas a vida espiritual está um lixo, a pessoa é infeliz, é angustiada, amargurada, cheia de ansiedade, cheia de problemas, porque espiritualmente ela está mal. Mas o Senhor está prometendo também a bênção de obedecer, porque Ele diz no versículo 11, porém o meu tabernáculo no meio de vocês. O que significa isso? A presença de Deus. O tabernáculo, para aquele povo que estava ouvindo essa palavra, lembrava a todos eles a presença, o lugar da presença de Deus. Ele diz, eu vou colocar o meu tabernáculo no meio de vocês, ou seja, eu estarei presente sempre junto com vocês. Então a bênção de obedecer é ter essa presença de Deus conosco. Deus está dizendo, eu habitarei com você. Não pensa você que vivendo uma vida de obediência, Deus está contigo. Desobediência, não pense isso. É a maior ilusão do mundo. A pessoa, não, eu desobedeço. Ah, mas Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele está sempre comigo. Eu guardo ele aqui na carteira, eu tenho ele pendurado num santinho, o pastor me deu um patual evangélico. Deus está comigo. Tá não, é engano seu. Você pode carregar quantos patuais você quiser. Você pode carregar a foto de Deus, mas Deus não está com você. Se você vive desobedecendo, Deus não está com você. A Bíblia está dizendo aqui que o prêmio de obedecer é que a presença de Deus será real na sua vida. E aí eu te pergunto, existe bênção melhor do que essa? Saber que Deus está com você. Saber que você nunca está sozinho. Que independente das circunstâncias, Ele está do teu lado. Amados, se Deus está comigo, o que eu preciso temer? Fala sério. Se Deus está com você, o que você precisa ter medo? Nada. Então a maior das bênçãos não é ganhar algum dinheiro. A maior das bênçãos é saber Deus está comigo. Eu estou na presença de Deus. Não existe bênção maior do que essa. E Deus tem feito isso ao longo da história. A Bíblia tem mostrado como é bom andar na presença de Deus. Como é bom saber que Deus está ao seu lado. Enquanto Deus esteve ao lado de Israel, Israel sempre venceu as suas batalhas. Enquanto aquele povo andou com Deus, Deus sempre deu vitória, não deu, irmãos? Mas quando eles obedeceram,
Veio vitória? Veio não, veio derrota, veio vergonha. Mesmo sendo o povo de Deus. Veio derrota, vergonha e no final veio destruição, que o povo foi espalhado, irmãos. Porque não obedeceram. Então Deus não andou junto com eles. No deserto, a Bíblia diz também que aquele povo não andava com Deus, reclamava de Deus. E teve um momento que Deus disse: eu não vou mais com esse povo. E aí Moisés dá uma das maiores declarações da Bíblia. Ele diz: se o Senhor não for, eu também não vou. Deus disse assim: eu vou enviar o meu anjo. Ele disse: não, o anjo não serve. Se o Senhor não for, eu também não vou. Mais importante, amados, de obedecer é saber que Deus está com você. É saber que aonde você estiver, haja o que houver, o Senhor estará contigo. Leia comigo Josué, até alguns textos a gente lê para inspirar a nossa fé. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué só teve sucesso porque Deus esteve com ele, irmãos. Nenhuma pessoa que teve sucesso verdadeiro o teve sem a presença de Deus. Josué, capítulo 1, versículo 7 ao 9, diz assim: Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer. Você tem que fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Mas você tem que fazer isso. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Mas antes você tem que fazer o que Deus está mandando. Não te mandei eu, ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se você guarda, se você faz, se você obedece, ele diz: não precisa ter medo, porque eu ando com você por onde você andar. Aonde você for, eu vou junto com você. Quando você enfrentar o maior inimigo, o maior desafio, eu estarei junto com você, porque você está obedecendo, porque você está vivendo uma vida de obediência. Nós gostamos desses versículos. Gostamos ou não, irmãos? Fala sério, a gente gosta. Tem aqueles versículos que a gente prefere, né? Aí por causa disso inventaram a caixinha de promessa. Já viu caixinha de promessa? Só tem versículo bom, né? Daqueles bacanas, né? Não tem nenhum assim que diga, né? É só bênção, né? Que a gente gosta, mete a mão ali, sabe que vai sair coisa boa. Aí faz o horóscopo evangélico, né? Pega aqui, deixa eu ver hoje, o que Deus diz para mim. É uma maravilha, né? Versículo como esse é lindo. A gente quer, só que a Bíblia diz: faça, mexa-se, obedeça, entende? Quer ver outro versículo lindo que todo mundo gosta? Salmo 23. Quem não ama o Salmo 23 aqui? Todo mundo ama, bota na geladeira, bota na Bíblia aberta na sala, né? A maravilha, essa casa do Senhor, o Senhor é meu pastor, que coisa maravilhosa. Versículo 4 do Salmo 23, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quem não gosta disso? Agora, se você não estiver em obediência, não pense que Deus está com você. Estará completamente enganado. Você lembra de Sansão? Me lembrei agora de Sansão. Sansão era forte, Sansão era poderoso, era cheio de Deus, da unção do Senhor. E ele sempre que viu o inimigo, ele não se preocupava, porque ele sabia que a força estava com ele. A força de Deus, não é do Guerra nas Estrelas, não, né? Então ele sabia que a força estava com ele. E aí ele viu o inimigo, ele partia para cima. Podia vir um leão, podia vir um urso, podia vir qualquer um, podia vir um exército, ele arrebentava todo mundo. Sansão era demais. E um dia ele se deixou levar, deitou no colo de Dalila, né? Se desgraçou todo, mas porque desobedeceu a Deus. E aí quando ele é acordado, já com seus cabelos cortados, ele diz: agora mais uma vez o Senhor está comigo. E não deu certo. Cadê a força? Não tem mais. Por quê? Porque agora Deus não está contigo, meu filho.
Você pode ter andado com Deus a vida inteira contando com, mas se não obedece, sempre, não venha contar com esses versículos mágicos. Ah, não, o Senhor está comigo. Não, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-nos uma mesa na presença. Os inimigos vão te arrebentar se você não está obedecendo. Não pensa que você vai andar pelo vale da sombra da morte e vai sair do outro lado bonzinho, não. Vai morrer no vale da sombra da morte, porque não está obedecendo. Então não venha dizer que Deus está contigo, porque na verdade não está. E aí o versículo fica só bonito, irmãos. Há um outro versículo bonito em Mateus 28, 20. Terminando o Evangelho de Mateus, Jesus termina dizendo aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma promessa para nós. Jesus está comigo. Mas a quem Jesus disse isso? Aos discípulos. Discípulos são aqueles que estão sempre com Jesus. Estão sempre procurando aprender o que Jesus está ensinando. Estão sempre procurando fazer o que Jesus está mandando. Ele mesmo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Foi Jesus que disse isso, irmãos? Então, ele está comigo. Não, ele está com você, se você o ama e guarda os seus mandamentos. Ele está com você, se você é discípulo dele, se você quer aprender com ele, está aprendendo, está melhorando, está progredindo, aí sim ele está contigo. Se não, não tem bênção, amados. Então, essa promessa de Deus é a melhor que nós podemos ter. A presença, porém o meu tabernáculo no meio de vocês. E hoje isso se cumpre na nossa vida pelo Espírito Santo. Veja só o que diz João 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 e 16. É o cumprimento disso aqui. Nós estamos debaixo da bênção do Senhor. João 14, 15 e 16. Ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aí o versículo 16 começa como? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja por quanto tempo? Para sempre convosco. Por que esse versículo começa com um E? Das aulas de português. Tem ligação, né? E faz a ligação. Então, o 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. É inerente àquele que ama obedecer. E por causa disso, a bênção é o Consolador, que está para sempre conosco, a fim de que esteja para sempre convosco. Então a consequência. Não dá para desassociar uma coisa da outra. É consequência. Amar, obedecer, guardar o mandamento, a palavra. E como consequência, Deus conosco, o Espírito Santo, né? O Consolador, o consolo para a hora da dificuldade. Tudo isso se torna uma consequência para a nossa vida. Voltando lá a Levítico 26, a bênção de Deus continua a ser relatada no versículo 11. Depois que ele diz: porei o meu tabernáculo no meio de vós, ele diz: a minha alma não vos aborrecerá. Deus não se aborrecerá de nós. Isso é muito bom, concorda? Pior coisa é saber que Deus está aborrecido comigo. O que você acha? A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Eu não posso entristecer a Deus. Eu preciso alegrar Deus. Concorda comigo? Nós não podemos aborrecer o Senhor. Mas Ele está dizendo: se você me obedecer, eu não vou me aborrecer com você. E aí eu pergunto: será que eu sou um filho que dou aborrecimento para Deus? Pergunta você agora para você mesmo. Eu tenho dado aborrecimento para Deus? Para você que tem pai e mãe, você tem dado aborrecimento para o teu pai e para a tua mãe? Você espera que isso vá produzir o que na sua vida? Você espera que a sua vida seja abençoada? Você tem entristecido teu pai e a tua mãe? Você espera que a tua vida seja bênção assim? Certamente não será. Então pensa um pouquinho sobre isso. Mas Deus está dizendo que a consequência de obedecer é que não vai Deus se aborrecer conosco. Ao contrário, se apegará a nós.
Há uma tradução da Bíblia Viva a esse versículo que diz: não deixará de se apegar a vocês. Deus não deixará de se apegar, porque se ele se aborrecer, ele se afastará. E a Bíblia diz: os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então é ilusão achar que eu estou em pecado, mas que Deus está comigo. Não está. É engano, irmãos. Há separação, há aborrecimento, há entristecimento do Espírito Santo. Veja, e aí as consequências certamente virão sobre a nossa vida. Veja, o mundo pensa, queridos, num Deus distante. Aqueles que até acreditam em algum tipo de Deus, imaginam um Deus lá longe, né, que você faz aqui um sacrifício, aplaca a sua ira e tal. O nosso Deus é diferente de tudo isso. Como diz Isaías 64:4, ele trabalha para aquele que nele espera. É um Deus diferente. É Jesus chamado Emanuel, porque é Deus conosco. É um Deus que está perto, não longe. É um Deus que quer fazer parte da minha vida, do meu cotidiano. Como disse Jesus lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Participar do dia a dia, da casa, da ceia, da comida, estar junto conosco. Não existe outro Deus assim, irmãos. Os deuses todos desse mundo são deuses lá longe, irados, que jogam raios à distância. Não! O nosso Deus está conosco, irmãos. Mas o que atrapalha isso é a desobediência. O que atrapalha isso é ignorar os preceitos da sua palavra. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Pensa o seguinte: o que Deus requer de você, em primeiro lugar, é obediência. Não sacrifícios, obediência. Em primeiro lugar, pense em obedecer ao Senhor. Ele estará no meio de vocês. Ele não se aborrecerá com vocês. Veja o versículo 12 que mais traz para nós: andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Percebeu a relação aí de pertencimento? Eu sou o seu Deus e você é o meu povo. Pertenço. Eu pertenço a vocês e vocês pertencem a mim. Essa é a palavra que o Senhor está dando àqueles que obedecem. Pertencimento. Nós somos do Senhor. Vocês são o meu povo. E eu posso dizer, e o Senhor é o meu Deus. Há uma relação aí de duas mãos, irmãos. Mas essa relação é consequência de obediência. Não há nada melhor para nós do que a obediência. Porque é isso que traz segurança. É isso que traz paz ao nosso coração. A culpa traz medo. Até no mundo há um ditado que diz: quem não deve, não teme. Mas quem deve, meu amado, quem deve teme. Quem deve anda morrendo de medo de alguém ver na rua, né? Anda morrendo de medo de encontrar com um credor. Anda morrendo de medo das mentiras que contam. Porque quem deve, teme. Quem não deve, não teme. Então Deus não te chamou para você viver nesse medo. Deus quer ser o teu Deus. E quer que você seja o seu filho. Quer andar junto com você. Não quer aborrecer-se com você. Quer estar contigo até no vale da sombra da morte. Mas nós, por nossa vez, temos que obedecer. E olha no versículo 13, o Senhor dá um lembrete a Israel, que é um lembrete para nós, a razão de tudo isso. Por que eu tenho que obedecer? Não só pela bênção, por todas essas coisas que foram ditas, mas qual a razão maior ainda o Senhor está nos dando? No versículo 13 ele fala: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da onde? Da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. É o último lembrete. É como Deus está dizendo para nós assim: lembra de onde você veio, meu querido. Lembra da lama da onde eu te tirei. Lembra do que você era. Lembra disso. Se isso não bastasse para me obedecer, lembra agora
Da onde eu tirei você? Você era escravo. Você vivia numa situação deplorável. Havia um jugo pesado sobre a tua vida. Você estava preso com grilhões, com correntes. Você estava acorrentado no Egito, nas mãos de Satanás. Ele governava a tua vida e dirigia você para onde você quisesse. Alguns aqui já foram cavalos dele, nos quais ele montava e governava. Então ele diz: eu tirei você disso. Eu tirei você dessa lama. Eu tirei você que foi igual o filho pródigo, né? Que foi comer com os porcos. Eu tirei você dessa podridão. Eu tirei você dessa escravidão, dessa prisão, que você não tinha liberdade para nada, era preso por vício. Aí dizia: não consigo me libertar disso, não consigo me libertar daquilo. Claro que não, porque é preso, é prisioneiro, está acorrentado. E Deus tirou você dessa escravidão, tirou você desse jugo, restaurou a tua vida. E ele termina no versículo 13, ele vos fiz andar eretos. Andar, estar de pé. Que bênção é estar de pé. Para quem nunca se levantou, para quem andava rastejando, estar de pé é uma bênção. E Deus diz para nós, eu fiz vocês andarem eretos. Eu coloquei vocês de pé. Porque antes vocês andavam curvados a Satanás. Antes vocês beijavam a mão do diabo. Antes vocês eram cachorrinhos que ele trazia pela corrente. Mas agora vocês andam de pé. Eu sou o Deus de vocês. Então vocês têm que zelar por me obedecer. Vocês têm que empenhar a vida, a vontade de vocês em me obedecer. Vocês têm que fazer o máximo possível para isso. Ah, mas Deus sabe que nós somos imperfeitos. Deus sabe que errar é humano, né? Aquela velha frase que me dá urticária, né? Deus sabe isso, Deus sabe aquilo. Isso não é desculpa, irmãos. A Bíblia diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. O padrão de Deus é o que eu tenho que buscar. Posso não conseguir 100%? Posso. Mas eu não posso me conformar com isso. Eu tenho que querer melhorar. Eu tenho que lembrar da lama da onde o Senhor me tirou. Eu tenho que lembrar do que Ele me fez. Eu estou de pé. Você está de pé porque Deus te pôs de pé. Então não há nada melhor do que obedecer a Deus. O que esses versículos lembram para nós é que vale a pena fazer o que eu tenho que fazer. Vale a pena, obediência, obrigação. Mas vale a pena. É bom, é reconfortante, há recompensas. Não é uma questão simplesmente de escolha, irmãos, de preferência. É uma obrigação. Mas Deus é tão bom que Ele ainda me mostra as vantagens disso. Que Ele ainda me mostra as coisas boas que eu terei a partir disso. E as coisas boas motivam a gente, não é? As coisas ruins, elas nos preocupam. Mas Deus também, a partir do versículo 14, começa a dizer para aquele povo as consequências de não obedecer. Eu creio que Deus deseja que eu e você obedeçamos de coração. Não por medo, não por tomar lá da cá, não por vantagens oferecidas. Não é essa a história. Mas eu creio, amados, que a mensagem ficaria incompleta se eu ficasse só nos 13 primeiros versículos desse texto. Porque é uma realidade que não pode ficar oculta de nenhum de nós. É que obedecer é uma bênção, mas desobedecer é uma maldição terrível, irmãos. É uma maldição que nós trazemos para a nossa vida sem medidas. E a partir do versículo 14, eu não vou ler tudo, que são muitos versos, a Bíblia vai dizer as consequências de não obedecer. Quero ler do versículo 14 ao 18. Diz assim: mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, há um outro lado. Se rejeitardes os meus estatutos e a vossa alma se aborrecer dos meus juízos, a ponto de não cumprir todos os meus mandamentos, se violardes a minha aliança, violar a aliança, então, eu vos farei isto. Porei sobre vós terror,
a tísica, a febre ardente, que fazem desaparecer o lustre dos olhos e definhar a vida. E semeareis debalde a vossa semente, ou seja, semeareis inutilmente, porque os vossos inimigos a comerão. Voltar-me-ei contra vós outros e sereis feridos diante de vossos inimigos. E os que vos aborrecerem, assenhorear-se-ão de vós e fugireis, sem ninguém vos perseguir. Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E a partir do versículo 23 ao 25 ele diz: se ainda com isto não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também serei contrário a vós outros. E eu mesmo vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada vingadora da minha aliança. Então, quando vos ajuntardes nas vossas cidades, enviarei a peste para o meio de vós e sereis entregues na mão do inimigo. Veja que por 3 vezes aqui o Senhor fala: se ainda assim você não obedecer. Porque Ele está sempre dando a chance de eu mudar de ideia. Está sempre dando a chance de eu mudar de comportamento, de procedimento. Eu já desobedeci muito, agora eu tenho a chance de obedecer. E aí vêm os problemas, vêm as lutas, vêm as dificuldades. Ele diz: se ainda assim você não obedecer, se ainda assim. E por 2 vezes ele fala: a minha aliança. Você tem uma aliança com Deus. Amém? Aliança, seja ela qual for, e nós aprendemos isso no curso Casados para Sempre, ela é eterna. Aliança não se quebra, não se rompe. Aliança é para toda a vida. E qualquer rompimento de aliança traz consequências terríveis sobre a pessoa. Não conheço um divórcio que seja a melhor opção. Não conheço um divórcio que seja a coisa certa a fazer. Não conheço um divórcio que seja a solução da felicidade. Qualquer quebra de aliança é uma terrível maldição. Porque Deus fez uma aliança conosco. E nós não podemos quebrar essa aliança. Nós não podemos quebrar essa aliança. E termino a você lembrando o versículo 7 de Gálatas capítulo 6. Em Gálatas capítulo 6, versículo número 7. A razão disso tudo é bem simples. E a Bíblia está sempre afirmando esse princípio para todos nós. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Por isso, há muitas vantagens em obedecer, mas há muitas maldições em não obedecer. Porque o que semear, certamente colherei. De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. É melhor que Deus seja o meu Deus e eu seja o seu filho, e tenha certeza de que Ele está junto comigo e de que eu estou com Ele, e viver no caminho da obediência, do que o medo que traz o caminho da desobediência. Todo mundo que desobedece tem medo de que alguma coisa aconteça. É ou não é, mais? O medo é a grande consequência. Mas não só o medo. A realidade que Deus está apontando aqui para a desobediência é ainda pior. Se eu e você estamos numa aliança com Deus, como Ele nos lembrou, como nós nos lembramos a cada primeiro domingo, quando tomamos a ceia, tomamos o cálice da aliança, eu digo a você uma coisa: Deus sempre cumpre a parte dele na aliança. Eu é que preciso cumprir a minha parte. A parte de Deus, Ele sempre cumpre. Amém? Vive em aliança com Deus. E Deus estará sempre com você. E não importa o que aconteça, Ele vai estar ao seu lado. Vamos louvar ao Senhor. Eu sei que se eu te obedecer, que se tua voz eu ouvir,
e seus mandamentos guardar, serei. Bendito por onde eu passar, as tuas bênçãos vou receber, o teu favor vai me alcançar, eu sei. Pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Faço um compromisso de ser fiel a ti. Até quando? Até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Você ouviu, amado, aquilo que você cantou agora? As bênçãos do Senhor estão sobre nós, que andamos buscando a obediência à sua palavra. E Ele nos enche com o Espírito, como disse Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Consolador, que vai estar sempre com você. E Ele vai encher você do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos ajuda a obedecer. Ele nos ajuda a fazer a coisa certa. É difícil obedecer sem o Espírito Santo. É impossível. É Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas, diz a palavra de Deus. Então peça a Deus: Senhor, enche-me com o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do teu Espírito, porque eu quero te obedecer. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero ouvir a tua palavra e guardá-la no meu coração e aplicá-la à minha vida. Vamos orar ao Senhor essa manhã. Peça isso a Deus agora. Querido, continua falando conosco, Senhor. Continua ministrando ao nosso coração, de maneira que a tua palavra venha nos mover a uma obediência, Pai. E o Espírito Santo que habita em nós venha nos ajudar nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. Pai, eu quero te pedir essa manhã, pelo meu irmão, pela minha irmã que está aqui hoje, e que ouviu a palavra, e que quer obedecer, que tem encontrado dificuldades, que tem encontrado lutas terríveis, com as tentações, com os problemas desse mundo. Pai, em nome de Jesus, que este teu filho te obedeça, que este teu filho ouça a tua voz, que ele te ame e mostre que te ame guardando a tua palavra, e que aí o Espírito Santo o envolva, o console de toda tristeza, de toda dor, e o capacite a obedecer. Pai Santo, levanta um povo santo nesse lugar e nos leva a uma obediência incondicional da tua palavra. Enche-nos com o Espírito Santo. Faz essa obra, Pai, em nossas vidas. Abençoa o meu irmão e minha irmã, aqueles que estão em dificuldades, Pai, em nome de Jesus, e fortalece aqueles que já estão firmes, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Louve ao Senhor e ore a Ele através dessa canção. Se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei. Perdido por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o seu favor vai me alcançar, eu sei. Eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel.
Amém. Deus é bom.